Segunda reencarnação do Shlomo. A gente vai ter 5 reencarnações para Shlomo. A primeira foi a que a gente conhece, que está descrita no Taná. Depois a gente falou que ele voltou como profeta Jeremias, e a gente pôde observar isso através da história do profeta Jeremias, inclusive sendo Jeremias o único profeta que não pôde casar, pois divinamente foi ordenado a não se casar, justamente por causa do problema que o Shlomo ele teve com mulheres, a quantidade de mulheres que ele teve, enfim, todas essas questões são muito profundas dentro da Torá. Nós vamos agora ver a terceira reencarnação, que é quando ele vai voltar em Hillel Hazaken. Primeiro vamos entender, como a gente tem feito, quem foi Hillel Hazaken, referenciado como verdadeiro líder espiritual e religioso. O rei Herodes não teve outra escolha senão aceitar a autoridade religiosa do Sanhedrin, do qual era na época de Hillel, e reconhecer o prestígio de Hillel e respeitar o controle que esse exercia sobre a vida religiosa dos judeus e da Torá. Esse sábio, que era puro amor, humanismo e bondade infinita, paciência e profunda humildade. Então, ele era uma pessoa que realmente tinha todos esses atributos. Na terra de Israel, no último meio século que aconteceu a Era Comum, houve uma grande disseminação da lei oral, que tornou-se os eruditos da Mishnah os verdadeiros líderes do povo judeu. Embora a autoridade política e o alto sacerdócio se encontrassem em outras mãos. Estes sábios são os Tanaim, ou conhecidos como Tana, em aramaico. Significa aquele que estuda repetindo e transmitindo os ensinamentos de seus mestres. O período do Tanaim foi de criatividade, inovação e grande florescimento da cultura judaica, ao mesmo tempo que foi de profunda turbulência e crise, culminando com a destruição do templo no ano 70 da Era Comum, o que tornou necessária a reestruturação de toda a vida religiosa. A primeira geração de Tanaim, que exerceu a sua atividade no início do reinado de Herodes, é representada por Hillel e Shammai, fundadores de 2 escolas que levaram seu nome, Beit Hillel e Beit Shammai. Apesar de todas as controvérsias que se acenderam entre estas ambas, escreviam-se nas estruturas tradicionalmente aceitas no judaísmo. As disputas alárricas entre elas prosseguiram por muitas gerações, até que finalmente prevaleceram os pontos de vista da casa de Hillel. O Talmud babilônico nos traz, numa única frase, a conclusão: ambas são as palavras do Deus vivo, e a decisão está de acordo com a casa de Hillel. As 2 escolas refletem a personalidade de seus fundadores. Hillel era uma pessoa amável, simples e próxima às camadas mais modestas. E suas máximas breves refletem sua generosidade, piedade e amor à humanidade. Shammai era extremamente íntegro, mas rígido e irascível. No Talmud se diz que o homem seja sempre humilde e paciente como Hillel e não exaltado como Shammai. Hillel foi o menos sentencioso e o mais tolerante dos sábios rabínicos. Falava a língua do povo, ao qual ensinava a ética, suas palavras refletem seu humanismo e bondade. E ele dizia: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Aí está toda a Torá. O resto é mero comentário. Ou seja, seja como os discípulos de Araão, amando e buscando a paz, amando a humanidade e aproximando-a da Torá. E talvez a sua máxima mais famosa seja: se não eu por mim, quem por mim? Se eu for por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando? Hillel nasceu numa próspera família da Babilônia e com cerca de 30 anos foi estudar com os sábios Shemaia e Abtalion, em Jerusalém. Lá ele vivia em condições de grande penúria, trabalhando como simples lenhador. O amor ao estudo fazia com que adiasse o seu retorno à sua cidade natal,
onde os seus correligionários viviam em paz, longe das turbulências que agitavam a terra de Israel. Conta-se sobre Rabi Hillel que, quando estudava em Jerusalém, era tão pobre que só ganhava uma moeda de cobre por dia de trabalho. Metade desse dinheiro ele dava ao bedel para poder frequentar a casa de estudo. E a outra metade usava para o seu sustento e o de sua família. Certo dia não ganhou nada. Nesse dia, nem ele nem a sua família comeram. Mais ansioso para ouvir as aulas de Shemaia e Abitalion, e como Bedel não deixou entrar sem pagar, Hillel subiu no telhado e, deitado sobre a claraboia, se esforçou para ouvir as discussões. Concentrado como ele estava no estudo, não lembrou que era sexta-feira, em pleno inverno, nem que nevava. Passou assim a noite deitado sobre o telhado. No dia seguinte, a academia pareceu bem mais escura do que de costume. A claraboia estava coberta de neve, mas olhando bem dava para ver o contorno de um homem debaixo da neve. Logo reconheceram Hillel, a quem levaram, massagearam com óleo, deixando-o esquentar-se perto do fogo. Ninguém hesitou em transgredir o Shabat para salvá-lo. Após a morte de Shemaia e Abitalion, provavelmente Hillel voltou para a Babilônia, mas visitava frequentemente Jerusalém, em peregrinação, antes das grandes festas, ou a cada vez que precisava esclarecer alguma dúvida sobre as leis. Hillel foi o primeiro dos autores da Mishnah a afirmar que o judaísmo tinha como objetivo implementar o cumprimento dos deveres de cada indivíduo em relação ao seu próximo, e que todos os mandamentos são meios para alcançar esta finalidade. Também foi o primeiro a estabelecer o princípio do amor fraterno com condições principais para todos os mandamentos da Torá. Conta Agadá que um gentio procurou Hillel pedindo que lhe ensinasse toda a Torá, enquanto ele se equilibrava sobre uma perna só. Este, em vez de expulsá-lo por sua insolência, como fizera Shammai, disse-lhe calmamente: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Eis toda a Torá, todo o resto é comentário, vai estudar. Hillel era tão bondoso com os outros que tolerava todos os caprichos sem ficar com raiva. Certa vez ofereceu a um jovem pobre um cavalo e um escravo que corresse à sua frente. Como era costume, como não conseguiu o escravo, ele mesmo ficou correndo na frente do homem por um percurso de 3 milhas. A paciência de Hillel era tão inabalável que há várias histórias sobre as tentativas frustradas de o fazer enfurecer. Uma vez, um homem apostou 400 moedas de prata que faria Hillel perder a paciência. Foi procurar o mestre na sexta-feira, quando este tomava banho, preparando-se para o Shabat. Quem é Hillel e onde ele está? Hillel se enrolou em uma toalha e foi ver quem o chamava. Eu tenho uma pergunta, disse. Por que os babilônios têm cabeça redonda? Boa pergunta, respondeu Hillel. É porque suas parteiras não são suficientemente competentes. Pouco depois, o mesmo homem voltou e novamente chamou Hillel, com arrogância, perguntando por que o povo de Tadmor tem a vista fraca. É porque Tadmor é situado em uma região desértica e a areia entra nos olhos de seus habitantes, respondeu Hillel. Pouco depois, o homem voltou a chamar Hillel para fazer-lhe mais uma pergunta. Por que os africanos têm os pés tão largos? Porque eles andam descalço em terreno pantanoso, respondeu Hillel. Aí o homem disse: eu tenho mais uma pergunta, mas estou com medo de que você fique bravo. Faça quantas perguntas quiser e eu responderei da melhor forma que meu conhecimento permitir. Você é Hillel, o nasce dos judeus. Ele respondeu: sou. Então espero que os judeus não tenham ninguém mais como você. Por sua causa perdi uma grande soma de dinheiro, apostando que conseguiria enfurecê-lo. E Hillel respondeu: mesmo que você perca o dobro deste valor, não conseguirá fazer-me perder a paciência. Essa é um pouco da história e dos midrashins sobre Hillel. E agora a gente vai contar a história da reencarnação de Shilomon, do rei Salomão, em Hillel Hazaken, que era o Hanassi, o presidente do povo judeu na época do templo. Muito bem.
Hilel viveu na época do Segundo Templo, no século I antes da Era Comum, né? O Segundo Templo é construído com a liderança de Esa Hassofé, que é Esdras. Esdras e Neemias é o mesmo personagem, não existem diferenças, é a mesma pessoa. Mas, ao longo do tempo, muitos dos costumes foram perdidos e parte das leis de serviço devido ao manuseio incorreto dos corranins com essas leis. E foi graças a Hilel Razaken que eles foram recuperados. Dessa forma, o rei Shilomon retornou em Hilel para cuidar do seu templo, aquele templo que ele tinha construído lá atrás. Agora ele volta como Hanassi, e na época dos Tanas, ou Tanaim, para rever tudo como deveria ser feito. E é curioso que, precisamente, a lei que levou Hilel a ser nomeado como presidente de todo Israel, assim como Shilomon era rei sobre todo Israel, foi o sacrifício de Pêssah. Todo o povo esqueceu os detalhes dessa lei, como isso funcionava. E Hilel, baseado-se em vários versículos, fala sobre o sacrifício do Corban Hatamid. Ele conseguiu restaurar esse rito. Isso está em Pessahim 66a. Paradoxalmente, é o mesmo sacrifício que foi adiado naquela manhã, quando a esposa do rei Salomão, a filha do faraó, colocou cortinas com diamante e escureceu o quarto, que era para ele não levantar no horário exato que tinha que se fazer o Corban. Com isso, ela fez que houvesse um atraso, e a gente sabe do incidente que aconteceu, descrito no Taná, que veio um fogo do céu e acendeu ali o sacrifício. Foi uma resposta irada do Eterno. Então ele manda uma resposta muito séria, que as coisas que Hashem, principalmente ligadas ao templo, são coisas sérias. Não é para ficar brincando. E aí, ele volta lá no meio do povo de Israel e então ele consegue restaurar isso. Além disso, Hilel é um dos poucos rabinos sobre o qual foi dito que entendia a língua das árvores, flores, pássaros, animais e etc. Assim como o rei Shilomon falava com esses animais. Isso está em Masharet Sofrim 16:9. Sobre sua formação espiritual, como o profeta Irmiyahu, ou o profeta Jeremias, contada na Guemará do Sinédrio 11a, diz que eles estavam sentados com grandes sábios de Israel em Jericó, e eles ouviram uma bat-kol. Bat-kol é uma voz divina. E com isso, essa voz que tinha de existir após o tempo dos Tanaítas, que lhes disse: desde que morreram os últimos profetas, só há revelação divina por meio do bat-kol. No entanto, somente entre aqueles que realmente merecem alcançar esse nível de profecia, como era a questão de Moshe Rabbeinu. A geração de Hilel, ela não tinha nível para isso. E nesse momento, todos os sábios foram direcionados e dirigidos a olhar para Hilel Razaken, para indicar que todos sabiam que ele seria o indicado justamente para esse cargo. Agora, nós entendemos que isso se devia à sua categoria de profeta. Tendo sido ele o profeta Jeremias, Hilel era também considerado um homem muito humilde, a ponto de, na Guemará Shabbat 31a, dizer: sempre a pessoa deve tentar ser humilde como Hilel. Mas isso deveria ser alcançado somente depois dele ter experimentado as consequências ruins do orgulho, por ter sabedoria. Então, ele tinha que primeiro ser arrogante com a sabedoria que ele tinha de Torá, para depois ele consertar e se tornar uma pessoa humilde. Isso vai ser relatado na Guemará de Pessahim 66a, que diz que depois que Hilel viu a falta de conhecimento halárrica que tinha o povo e que ele possuía grande sabedoria, Hilel repreendeu e os humilhou, dizendo: eles são preguiçosos. Que pena que não vieram, como eu, as classes de Shemaia e Avitalion.
Naquele momento, eles fizeram uma pergunta a ele, de uma lei muito óbvia sobre Shabat. E ele esqueceu a resposta, entendendo que isso tinha sido um sinal celestial para ele deixar de cair no orgulho da sabedoria. E como entendemos agora, foi o mesmo erro que teve o rei Salomão, que em seu orgulho levou a transgredir as leis do reino, dizendo que certas leis não se aplicavam a ele por causa da sua grande sabedoria. Portanto, o Hillel se tornou uma pessoa tão humilde que hoje ainda é um modelo para cada um de nós. Ele também foi modelo de alerta contra o orgulho causada por excesso de inteligência. O Rabi Yehudá disse, em nome de Rav, todo homem sábio que se orgulha vai perder a sua sabedoria, pelo menos por um momento, e isso aprendemos com Hillel. A gente sabe que isso também aconteceu com o Rabi Shimon Bar Yochai, que depois que ele chegou a um nível de Torá tão elevado, que ele esqueceu até as letras hebraicas, não lembrava mais. Chegou um dia, ele acordou e não sabia mais nada. Isso vai acontecer com todo mundo que estuda a Torá. Vai chegar uma hora que você não sabe mais nada. O profeta Jeremias, né, que é Hillel agora, também ficou no pátio do templo na festa de Sukkot, quando a maioria das pessoas de Israel se reuniam lá. Ele exclamou, se cuidarmos que Deus esteja habitando nessa casa, nada nos faltará. Mas se o tirarmos da sua casa, de nada servirá tudo que temos. A mesma coisa que eu acabei de falar. E o nome de Deus continuou dizendo, se você vier à minha casa e cuidar dela, eu irei à sua casa para lhe oferecer proteção. Se você cuida da Torá, se você estuda a Torá, se você cerca a Torá na sua vida com todo cuidado, então você tem proteção. Se você não protege minha casa, eu não protegerei a sua. Sukkah 53a. Como o Hillel, ele fez um trabalho de prevenção, que o templo fosse cuidado, protegido e não destruído, assim ele se esforçou para proteger o templo, que o profeta Jeremias falhou em guardar, sobre conversões erradas feitas pelo rei Salomão. A Guemará nos relata sobre Hillel, Shabat 31a, quando aquelas conversões que existiram naquele momento das mulheres que queriam casar com ele, elas foram feitas por interesses políticos, por tudo, menos pelo amor à Torá e ao Eterno. Então, o Hillel, ele vai cuidar de vários gentios que queriam se converter por amor à Torá e a Deus. E esses que queriam se converter foram rejeitados pelo grande Rabino Shammai, ele não aceitava, mas aceito por Hillel, que com humildade e sabedoria conseguiu convertê-los em grandes estudiosos de Torá, e como eles mesmos testemunharam, dizendo, graças a Deus, e obrigado à simplicidade de Hillel, conseguimos nos apegar à Torá e à presença divina. Com isso, o Hillel conseguiu reparar as conversões duvidosas feitas pelas esposas de Shilomon por interesse em casar-se com ele. Quanto ao pagamento de impostos que o rei Shilomon fez na primeira parte da nossa aula, e ele cobrava as pessoas para irem ao templo, e pediu que muitas pessoas pudessem visitar o templo por causa de dinheiro, a história de Hillel começa com essa parábola, recontando pela Guemará Yomá 35b, que naquela época ele tinha que pagar para entrar na casa de estudos. Lembra que ele não teve uma vez que ele não pôde pagar? E quem não tinha dinheiro não podia entrar. Como ele era muito pobre, ele, quando estava na Babilônia, era rico, mas ele decidiu ir para Israel e ser um pobre, viver catando lenha, assim como fez Ruth. Então, tinha dia que ele ganhava 6 moedas por dia, com 3 ele comia e com 13 ele pagava para entrar e estudar. Ele dividiu o salário dele. Isso aqui é para comer, e isso aqui é para eu estudar. Era isso que ele fazia todos os dias. Então, no inverno, né, ele não teve dinheiro para aula, ele ficou no telhado, numa claraboia, para ouvir lá de cima o shiur. Shiur é um estudo de Torá. Então, ele ficou lá
esperando esse estudo, e aí naquela noite ele estava muito cansado, nevou muito forte, ele teve a sua concentração ali, acabou desmanhando por causa da hipotermia, e quase que ele pagou com a vida, né, por não conseguir entrar na Câmara dos Estudos. E aí a gente entende que isso foi a reparação, uma punição para Hilel, pelo que ele fez como o rei Shilomon, que ficava cobrando, né, dinheiro das pessoas para adentrarem o templo de Salomão. Qualquer conhecimento que a gente vê hoje em dia é a mesma coisa, tá? A gente sabe que existe hoje no nosso país pessoas que fazem isso no templo de Salomão. O rei Salomão alcançou uma paz negativa ao se casar com todas as princesas gentias que existiam nos povos vizinhos. E o profeta Jeremias provocou brigas com sua profecia. Eles chegaram ao extremo, os dois, porque os dois agiram incorretamente, já que a gente deve amar as pessoas que querem voltar para Deus, né? Não amar as pessoas virando as costas para as pessoas que querem se voltar para a Torá, que querem amar o Eterno, que querem realmente viver a Torá sem a questão de ter dentro de si agora aquele... Mas aqui agora, ele, como Hillel disse em Maseret Avot 1:12, procure ser como um dos estudantes de Arão. Ame e persiga a paz. Ame o próximo e aproxime-o da Torá. Assim, Hillel estabeleceu a perfeição que o Yehudi deve alcançar. Seja bom para Deus e para as pessoas. A análise dessas duas histórias são muito interessantes, porque elas não deixam brechas para a questão do que você está passando hoje e do que você está retificando hoje. Tudo são processos e processos e processos até que você conserte. Quanto mais o processo não der certo, mais vai se repetir isso que nós, às vezes, entendemos como erros, castigos, que, na verdade, não existe. Você vai ver que não existe aqui ninguém que rezou para mudar a situação, mas mudou-se para que se mudasse a internalidade da pessoa, porque as questões só mudam quando a pessoa muda a sua internalidade. Nem que seja através de uma isca, que nós chamamos que é o milagre, para que as pessoas possam abrir os seus olhos para as suas retificações, entenderem os seus processos de retificação, para que elas não sofram mais nessa vida e não criem um rachá para a próxima vida. Tá bom, gente? Essa é a aula de hoje. Shalom.